E aí, pessoal? Tô de volta aqui para mais um vídeo, continuando a série de análise das minhas partidas que eu jogo nos torneios por aí. O último vídeo que eu fiz, analisei a partida com Molina, última rodada em Floripa. Prometi para vocês que ia analisar outra partida do mesmo torneio, mas começando a selecionar a partida, eu lembrei que eu tinha feito uma lista, de partidas de anos anteriores que eu não analisei ainda para o canal, e essa é uma delas que eu joguei em 2014. Essa partida eu gosto bastante, eu joguei na Olimpíada, representando naturalmente o Brasil, contra a Letônia. Um match bem difícil, porque o próprio Shirov, que jogou agora o torneio de Floripa, jogava pela Letônia na época, que é o país de origem dele, na verdade. Era um match bem difícil. Nossa equipe do Brasil era muito homogênea, muito forte também, então a gente tinha um rodízio, pra de vez em quando um descansava e o outro entrava, Eu tava bem feliz de entrar nesse match. Eu sabia que era bem desafiador, porque a gente jogava com uma equipe que tinha um rating equilibrado com a gente. Eles tinham até um pouco mais de força de rating, Esses são os matches mais legais, que são bem equilibrados. Então eu tô de brancas aqui, contra o Artur Neiksans, da Letônia. Lembrando que a Olimpíada de xadrez acontece a cada 2 anos, nos anos pares. Ou seja, 2020, que a gente está agora, é ano de Olimpíada, e acontece no segundo semestre. Então eu joguei cavalo F3 aqui de brancas, Hoje em dia é um lance que eu faço bastante. Naquela época eu estava começando a ensaiar ainda o cavalo F3, a abertura hatch. Ele jogou cavalo F6 e aqui C4. E ele jogou E6. E contando um pouco da preparação, uma partida antiga, são 6 anos atrás, então muita coisa eu não lembro do que eu analisei na época. Mas o que eu lembro bem é da preparação. Inclusive essa partida eu já mostrei em cursos que eu dei por aí, eu mostrei também, eu fiz análise que foi publicada no ChessBase também, uma partida que eu tenho bastante, já estudei bastante essa partida, Só que eu não tinha feito nenhum vídeo, Inclusive o Rafael Leite do Xadrez Brasil, ele analisou essa partida, acho que na época da Olimpíada de 2018, Pra, enfim, entrar no clima da Olimpíada, ele mostrou uma partida minha que eu joguei em Olimpíada, que foi essa, 2014. Uma partida muito legal que eu gosto, Então tem por aí também a análise que ele fez aí no Xadrez Brasil. Então, contando um pouco da preparação, Depois de E6 aqui, estou jogando uma abertura hatch normal, Podia jogar tipo uma catalã, Que é o que eu faço bastante. Só que eu vi que ele jogava bastante em dia da dama, Em dia da dama seria depois de D4, B6, Geralmente vem de outra ordem, mas essa é a dia da dama, defesa super clássica, super confiável para as pretas, E se eu jogasse G3, a tendência era que ele jogasse B6 também. Eu queria tentar incomodar isso, aproveitar essa... Não era uma falha de repertório, mas ele não variava praticamente nada contra a peão-dama. Quando a pessoa só tem uma opção, geralmente é interessante você explorar isso, tentar levar para um outro caminho, se você se sente bem também, Então eu joguei cavalo C3 aqui, que é um lance curioso. Porque agora se ele jogar B6, eu jogo E4. Não tem mais em dia da dama, Eu consegui dominar o centro rapidamente. E aí bispo B7, eu jogo bispo D3, se não me engano. Ou E5, não lembro agora. Não, acho que é E5. Ou bispo D3, não lembro. Não, acho que é bispo D3 mesmo. Defende o peão. Isso, depois eu puxo o bispo pra cá e jogo D4. É um lance estranho o bispo D3, Mas a questão é que eu evito que ele faça a índia da dama. Aqui ele pode jogar D5, Ao invés de B6. E vira um peão-dama normal. Eu ia jogar D4. Eu achei que ia tirar um pouco da zona de conforto dele. Só que ele jogou bispo B4 aqui. Parece uma Ninzo-Índia, mas não é bem uma Ninzo-Índia, porque eu não tô com peão em D4 ainda, A Ninzo-Índia eu tô com peão em D4 e o cavalo em G1 ainda. Mas eu conheci um pouco dessa posição também. É uma inglesa, Dama C2, uma meio hatch, meio inglesa, sei lá como é que chama isso. Joguei Dama C2, ele jogou roque, e aqui eu joguei A3. Pra pegar o par de bispo, que eu quase não gosto, Quase nem falo sobre isso. Tomo de dama em C3, Eu jogo dama C2 para não quebrar a estrutura de peões, Embora seja normal tomar com peão de B, nessa posição muitas vezes, Nessa estrutura para trazer peão para o centro. Peão para o centro. Mas aqui eu tomei de dama em C3. E aí ele jogou C5, dominando um pouco o centro. Então parece muito uma Ninzo-Índia essa posição. De novo, Ele entregou o bispo aqui em C3. Tá melhor desenvolvido. Afinal, eu tô com tudo na primeira fileira aqui no ala do rei. Só que eu tenho um par de bispo. A longo prazo eu tenho uma vantagem estratégica. E ele tem uma vantagem um pouco mais dinâmica aqui, por causa do desenvolvimento. E aí eu joguei E3. Eu quero colocar o bispo pra cá. Ele jogou B6, eu joguei bispo E2. E aqui a minha ideia principal, eu não conhecia muito essa posição, mas a minha ideia principal era jogar roque. Depois eu quero jogar B4 e bispo B2. Qual que é a minha ideia aqui? Eu quero jogar tipo uma Ninzo-Índia, que eu já falei. Só que o meu peão tá em D2 ainda. Eu posso
tenho a opção de jogar D4 mais tarde, ou posso jogar também, posso jogar também com D3 e E4 eventualmente. Então eu queria manter a flexibilidade da posição, né? A vantagem que eu tive de não colocar o peão em D4 rapidamente, né? Só para dar uma comparada aqui do que eu tô falando, né? A Ninja, relembrando, é aqui, né? Tem vídeo aqui no canal sobre a Ninja também, E6. Essa é a Ninja. E tem a posição com dama C2, parece muito com o que eu joguei, né? Roque, A3, toma. A diferença, como eu falei, o peão já está em D4 aqui, isso me limita a algumas opções. Então, voltando para a partida. Depois de C5, né, eu joguei E3, ele jogou B6 e aí eu joguei bispo E2. Depois de D5, veio B4 aqui direto, né? Parece que eu tô criando uma briga no centro e tô com o rei no centro também, né? Só que tem que levar em conta que ele não pode sair estourando a posição, porque eu tenho, como eu já falei várias vezes, o par de bispo nessa posição. E é perigoso para ele abrir muito a posição, né? Abrir muitas linhas, diagonais, enfim. Quando eu tenho o par de bispos, né, que é o caso. Eu tenho esse bispo aqui na diagonal preta, né, A1, H8, na grande diagonal preta, que vai ser muito forte, muito perigoso, né. Por isso que o D5 dele eu acho até um pouquinho questionável às vezes, né. É mais comum quem joga essas posições jogar D6, por exemplo, né. Talvez sem o C5 aí. Mas bispo B7, cavalo BD7, talvez jogar E5 às vezes para tentar justamente limitar um pouco o meu bispo em B2, né. Então uma ideia estratégica que eu acho que seria legal, né. Quando você está lutando contra o bispo que você não tem, no caso o bispo de casa preta, você tenta colocar os peões em casa preta, né? É uma dica. É óbvio que o D5 é um lance mais ativo, tem outras vantagens também. Eu joguei B4, ele jogou cavalo de BD7, desenvolvendo, bispo B2. Repara que eu estou atrasando o roque, mas não é tão grave, né? A posição não tá fechada, mas ela não tá explodindo no centro, né? Então eu não tenho tanta pressa assim para rocar. Eu julgava muito mais importante eu colocar o bispo em B2 na diagonal, porque agora eu tenho ideias, por exemplo, de tomar o peão em D5. Ele não pode tomar de cavalo, tá levando mate em G7, né? Teria que tomar de peão, que é enfim, mudaria a estrutura, né? Não sei se eu vou fazer isso, mas a ideia tá ali. Ele jogou bispo A6, que é uma coisa que eu não esperava muito. Eu esperava mais bispo B7. Aí eu ia jogar roque, né? E agora eu tô de olho em ficar em C por D5 justamente porque ele não pode tomar de cavalo, né? Se ele pudesse tomar de cavalo, ele pelo menos estaria ganhando um tempo na dama, atacando em B4, né? Só que ele não pode por causa do mate. E aqui eu ia jogar ou talvez tomando em D5 ou talvez com D3, né? Eu queria evitar ao máximo jogar com D4, porque você dá mais vida pro cavalo e mais vida pro bispo também, né? Que vai ser o que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco na partida. Mas era outra opção, bispo B7, né? Ele jogou bispo A6. Ele já meio que evita eu tomar em D5, né? Porque agora ele tá trocando aqui em E2. E eu joguei B5. É um lance que normalmente eu não gosto muito de fazer, né? Eu elimino a pressão aqui no centro. Mas aqui eu ganho um tempo no bispo. E eu achei que tinha algumas vantagens a fechar aqui. Porque ele poderia vir talvez, né? Embora eu poderia fazer B5 depois. Poderia vir com torre C8 e começar a abrir em cima da minha dama também, né? E ele tem a opção de jogar bispo por C4 trocando aqui também, que eu acho que eu queria evitar, né? Embora parece bom pro branco se ele fizer isso agora. Mas eu joguei B5. Bispo B7 e aí sim roque. Eu forcei o bispo dele pra lá. E nesse meio tempo eu ganhei o tempo do B5, né? Ele me deu esse tempo de graça. Mas é questionável se é bom isso, né? Geralmente quem tá jogando com par de bispo quer manter as tensões entre os peões para abrir mais linhas, diagonais, colunas, né? Principalmente diagonais, claro. Depois de roque ele jogou torre 8 aqui. Ele pode fazer outras coisas aqui, mas... assim, ele tomar em C4 não ajuda muito, parece, né? Ele não tem D4 também. Eu lembro que eu pensei muito em A6, né? Porque o B5 convida o A6. E se A4, acho que ele pode trocar aqui uma vez. Trocar as torres. Se bem que eu posso entrar pela coluna A, né? Não sei se é perigoso isso, na verdade. Isso pode ser meio irresponsável, né? Eu sempre tenho o hábito de querer simplificar quando eu acho que eu tô um pouco pior, assim, jogar um A6, né? Você elimina mais uma coluna de peões, traz o jogo mais pro centro. Mas aqui o branco poderia ter algumas entradas na coluna A, né? Trocar aqui. Pode ter um torre A7 depois, né? Talvez. Não sei se é muito grave também. Mas era uma opção de deixar o A6 ali jogado. Mas ele fez torre 8. Aí eu puxei a dama pra C2. Eu tinha a opção de tomar em D5. Não sabia se eu queria jogar essa posição ou não.
Mas o que eu queria fazer é assim, eu entendi bem, eu acho que a posição não é tão fácil de jogar de pretas aqui. E meu adversário era um jogador muito ativo, assim, muito dinâmico. E eu senti que ele ia querer fazer alguma coisa também, né? Se ele faz um lance, por exemplo, útil, né? Tem muitos jogadores, muito jogador que tem um estilo que jogaria tipo H6, assim. E fica esperando. Porque eu não quero jogar D4, como eu falei, né? Eu dou vida pra esse cavalo, vida pra esse bispo. Ele pode fazer um torre C8, aí também ainda mais inibindo ainda mais o D4, né? Porque abriria uma coluna em cima da minha dama. Eu posso jogar D3, mas é um pouco tímido o D3, né? De qualquer maneira. Qual que é o meu plano depois, né? Então, talvez eu jogaria com D3, A4, tentando expandir aqui. Mas não é claro que eu vou fazer, porque se eu jogar aqui, ele tende sempre a tomar de E, né? E por mais que eu possa, talvez, um dia fixar essa fraqueza, ele abriu a coluna aqui, né? E eu perco muita liberdade na coluna E, né? Ele pode jogar dama E7, torre D8. Posso até ficar pior aqui, né? Mesmo com par de bispo e tal, ele tá super bem posicionado no centro. Não tem por que o preto tá pior aqui, né? Só que ele jogou E5, que é o que eu queria. Então foi tipo uma provocação que eu fiz. Eu queria que ele jogasse o E5. Por isso que eu joguei dama C2. Eu já me preparei pra isso. Na hora que ele joga E5, ele tá ameaçando fechar com D4 aqui, né? E na hora que ele fechar com D4, meu bispo já era, né? Por exemplo, eu jogo H3, sei lá. Ele joga D4, aqui eu tô muito pior, né? É o que eu falei lá atrás, né? É o bispo que ele não tem. Ele teria conseguido montar aqui uma cadeia bonitinha de peões, tudo em casa preta, né? E se eu tomar aqui, pior ainda, né? Ele toma de, sei lá, de ser talvez mais agressivo ainda. Mas o dia já tá ótimo aqui pras pretas, né? Repara como o meu bispo tá preso aqui em B2, né? E, enfim, o preto domina agora a diagonal, aqui, o cavalo entrando, né? Então, assim, esse tipo de ameaça posicional, muita gente fala, pô, como é que eu não percebi que ele ia jogar D4, né? A pessoa se baseia muito em tática, né? Falar, não vou perder nada, então deixa, né? D4 não ameaçou nada. Mas você limita o bispo aqui bastante, né? Então esses exemplos, né? Embora esse seja um pouco mais óbvio, né? O D4 é muito chamativo, né? Limitando o bispo. Mas você acaba aprendendo muito com um exemplo só, né? Que é o que eu sempre falo aqui nas análises, né? Principalmente nessa série aqui que eu foco bastante na parte de análise, né? De estratégia. Você aprende muito isso vendo as partidas mesmo, né? Vendo os exemplos e os padrões. Mas isso aqui é um pouco mais óbvio, né? O D4, porque o bispo fica muito morto aqui. E claro, se você está entendendo a posição desde o começo, você sabe que o bispo é um dos pontos-chave da posição, né? Enfim, isto posto, C por D5 é um lance bem óbvio aqui, né? Você elimina aqui o peão de D5 e eu não deixo mais ele recapturar com o peão de E, né? Então eu provoquei ele a avançar o E5. Ele tinha vários lances úteis para fazer ao invés do E5, né? Mas ele quis jogar mais para frente. Ele podia jogar E4 aqui, não lembro da análise exatamente o que eu ia fazer. Mas eu acho que cavalo H4 era a minha ideia, né? Porque eu tenho os cavalos F5 pulando. E na hora que ele tomasse aqui, eu acho que eu ia romper com F3. Então a vantagem de ter o par de bispo é que você rompe na posição com mais facilidade. Porque você pode abrir linhas e tal e ter menos receio. Seus bispos geralmente vão dar conta do recado aqui. Ou assim, ou talvez D3. Mas eu acho que eu queria jogar com F3 e abrir a coluna F. Mas é tenso aqui, meu cavalo tá meio estranho, né? Peão em D pode ficar fraco, não sei. Eu lembro que era uma opção que me incomodava um pouco, né? Mas eu achava que tava bem de qualquer jeito. Só que ele tomou de bispo, que eu achei que foi um lance ruim aqui. Eu fiquei muito feliz quando ele jogou esse lance, né? Porque à primeira vista parece que o preto tá bem, né? Avançou E5, limitou um pouco o meu bispo, tá vindo talvez com E4, embora isso abra meu bispo. Mas as peças estão bem colocadas também, né? E na hora que eu jogo B5, né, eu deixo o peão em C5 muito forte, né? Senão ele teria que ficar vigiando um B por C5, né? Se essa tensão ainda existisse. Então parece que o preto tá bem. Só que eu jogo D3 aqui, né? É claro que eu não vou jogar D4 aqui, seria loucura. Mas o D3 e de repente a posição preta começa a ficar bem desagradável aqui, né? E eu tava bem guiado desde o começo, né? Nessa ideia de que eu ia botar o peão em D3, né? Tentar deixar o peão em D2 o máximo possível e talvez levar pra D3. E, bom, vou falar o que tem de tão especial nesse lance, né? Nesse D3. Mas eu limito o cavalo, limito o bispo. Eu tenho uma opção de fazer um lance aparentemente feio, que é E4. Mas que eu vou explicar já já, porque vai aparecer no próximo lance. E eu tenho uma outra ideia também, que é a que eu fiz na partida. Basicamente eu evito o E4, né? E as peças pretas começam a perder um pouco do sentido. Se ele jogar E4 agora, eu acho que eu tomo, né? Provavelmente eu tomo. Se tomar de bispo,
eu já posso considerar colocar uma dama em C3 aqui. Não pode sair o cavalo. Tá vindo torre D1. Né, acho que essa torre é melhor, né? Porque a 4 a 5 acho que perde sentido, né? Meu foco tá indo pro centro agora. E pra lá do rei. Né? E eu tenho um dia a ideia de jogar isso e F3 E4 aqui. Montar o centro com F3 E4 que vai matar o bispo em B7. É claro que isso não é tão fácil de fazer, de viabilizar. Mas vamos dizer que o preto fique só assistindo aqui, né? Vamos dizer, sei lá, jogou torre D1, o preto tá só assistindo. O que eu queria mostrar era uma estrutura assim, né? Uma coisa assim. Né? Olha só como essa cadeia de peões limita o bispo, o cavalo e a torre ao mesmo tempo, né? As 3 peças estão batendo com muita força em um ponto, mas não adianta nada, né? Porque você vai ter que entregar uma peça pra dar um pouco de atividade para essas 3 peças, né? Opa, foi sem querer esse lance. Você precisaria de uma ruptura com F5, né? Que é completamente inviável agora. Então isso seria um domínio posicional, né? Então, na partida ajuda muito você começar a visualizar esse tipo de ideia, né? É claro que tem que ver na prática se isso funciona, né? Eu tenho que botar o cavalo numa posição passiva, né? Eu posso levar, não sei, um golpe tático nesse meio tempo, né? Então E4 abre muita linha pra mim, né? Então acho que é questionável pra ele, mas a posição dele já é desagradável aqui. Não foi bom o E5 dele, não. Ele jogou H6, que é o que ele devia ter jogado lá atrás, né? Manter a posição ali, né? Não deixar claro o plano dele. E aqui cavalo D2 é um lance que eu gostei muito, porque eu tenho 2 ideias, né? Uma que foi a que eu joguei na partida, vocês vão ver já já. E a outra justamente era jogar o E4. Que é um lance que eu entendi assim, que era chato até pra ele. Mas eu não tava tão feliz com essa ideia, né? Porque cavalo F8 foi o que ele jogou. E aqui eu joguei cavalo E4. Foi um lance bem legal, que eu gostei de ter feito. Que é um lance estrategicamente bem questionável, mas é um lance muito forte pra ataque, pra dinâmica ali. Geralmente eu tô sempre Geralmente eu tô do outro lado da coisa, né? Eu sempre tento fazer os lances mais estratégicos e acabo pecando na parte mais dinâmica, né? Isso vai do estilo de cada um. Mas aqui eu tava de olho nesse lance, o E4. Então esse é um lance que... Esse tipo de lance, né? Vai ser um capítulo do meu livro também, né? Que é enfraquecimento de casas... lances que enfraquecem muito uma casa, mas são lances bons. Por quê? Né? Ele vai jogar bispo B7 e aí cavalo C4, né? Que é a sequência normal, né? Claro, para atacar o peão de E5. Já que o cavalo não vai mais para E4, ele vai para C4, que é uma casa perfeita, né? Aí vamos dizer que ele defende o peão com... Não tá nem tão fácil defender o peão, na verdade, né? Porque se dama C7, eu já posso vir com F4, né? Parece uma bomba aqui já, né? Tá tomando bispo por F6 depois, não sei. Vamos dizer que ele joga cavalo G6, né? Seria o lance, eu acho. Isso. Porque cavalo D7 tem um cavalo D6 duplo aqui, né? Torre e o bispo aqui estão no ar, né? Esse é o problema. Não perde, na verdade, né? O cavalo fica preso, mas vai ganhar um peão pelo menos. Mas cavalo G6, né? Então, assim... Por que esse lance enfraqueceu? A casa de D4, né? E como é que chega uma peça aí? Né? Não chega, basicamente, né? Se cavalo E6, sacrificando o peão, eu tomo, sei lá, de bispo e tô com o peão a mais, né? Na hora que vier cavalo D4, acho que eu tomo, né? Bispo por D4, tá tranquilo. Então, se o cavalo chegasse em D4, realmente o preto tá bem. Só que não chega, né? Então, esse tipo de lance é difícil, porque você tem que... todo mundo percebe que a casa ficou fraca aqui, né? Isso é óbvio, isso é fácil de perceber. Agora, calcular se o cavalo não chega aqui de jeito nenhum, já é uma coisa mais complicada. Envolve muito mais variáveis, né? Na hora que você entende o conceito de casa fraca, bom, moleza, né? Uma casa que não pode ser defendida por peões. E principalmente que tem suporte, assim, você vai explorar ainda mais uma casa fraca. Mas enfim, cavalo G6. Eu jogaria talvez um G3 para evitar o pulo aqui do cavalo. Depois eu venho com A4 e A5. Batendo aqui na base em B6. Não é a base em A7, né? Mas quase uma semi-base ali em B6. E depois eu quero jogar talvez F4 também. E repara que esses peões, mais uma vez, limitam o bispo e o cavalo das pretas, né? Então era bem interessante o E4, né? Esse tipo de lance eu parei para explicar aqui porque é um conceito que eu acho bem legal. Bem rico, assim. É um tipo de lance que eu lembro que quando eu comecei a jogar, a treinar um pouco mais, eu nem considerava esse tipo de lance, né? Foi realmente quando eu amadureci um pouco mais que eu entendi que dá pra fazer esse tipo de lance, né? Conscientemente enfraquecendo uma casa pra sempre, porque não tem volta essas coisas, né? O peão não anda pra trás. Ainda, né? Você nunca sabe o dia de amanhã. Mas aqui eu joguei cavalo E4, que é uma outra ideia. Eu quero manter aqui os peões na terceira fileira. Se ele tomar de bispo, acho que é uma posição muito, muito desagradável pro preto agora. Eu tenho um par de bispo.
Minha estrutura tá um pouco pior, na verdade, porque eu tenho 5 contra 4 aqui na lado do rei, com peões dobrados, sem perspectiva de fazer um peão passado no final. Mas eu tenho uma jogabilidade muito boa aqui com as minhas peças, né? Então, tipo, bispo indo pra C4, torre indo pra D1. Posso pensar em F4, talvez, ou até jogar com F3 limitando. E os cavalos pretos não tem muita casa boa, né? Seria uma casa boa essa, se não tivesse peão em E3. O cavalo pode ficar em E6, só que ele fica bem restringido, né? E esses peões dobrados centrais são muito bons pra limitar o cavalo adversário. Muito bons, peão em E3 e E4. Porque, ó, olha quantas casas eles pegam aqui, né? Essas casas todas são dominadas pelos peões. São casas que o cavalo poderia... Principalmente essas duas aqui, centrais, né? São casas centrais que o cavalo gosta bastante. Então essa era uma opção. Uma outra opção era tomar de cavalo. Aí peão toma, que eu achava até mais viável. Aí bispo B7. Mas essa posição eu gostava bastante. Eu não lembro exatamente porquê, mas... eu acho que de novo A4 A5 é bobagem. Eu acho que eu posso... F4 ainda é bobagem que tá caindo aqui, né? Mas acredito que torre D1 mesmo, né? E na hora que jogar dama C7, bispo C4 talvez. Aí o cavalo sai com uma dificuldade grande de entrar no jogo aqui, o cavalo de F8, né? Ele pode fazer torre D8 e tal, vou jogar no CF3 talvez. É uma posição jogável, na verdade, pro preto, né? Tinha uma resistência boa ainda. Então o cavalo E4 que eu joguei é uma decisão séria também, né? Não sei se foi a melhor decisão, né? O E4 era um outro jeito de jogar esse meio jogo aqui. Só que quando eu joguei cavalo E4 ele não reagiu bem mais uma vez. Eu não sei se ele achou que a posição estática era muito sofrida aqui por causa do bispo indo para C4, né? Ele teria um peão passado protegido em C5, né? Então se ele joga aqui, ele tem um peão C5 passado protegido, né? Em finais aqui, um final de peões o preto está ganho aqui, por exemplo, né? Claro que está longe de acontecer, mas assim, tem muitos finais que esse peão aqui é monstro, o peão de C5, né? Por isso que eu falei, o B5 eu joguei lá atrás, né? Tem o seu lado ruim também, né? Tá dando certo aqui por enquanto, mas o branco tem que tomar cuidado, né? Não quer dizer que é ruim, mas tem que levar em conta isso. Bom, jogou cavalo H7 aqui, que foi um lance bem... que me deixou satisfeito também, porque eu acho que eu tava bem mais preocupado com a tomada aqui em E4, né? Eu acho que ele não percebeu o que eu tava fazendo aqui, né? Porque ele quer fazer o quê? Ele quer jogar F5 e voltar o cavalo. Só que é muito arriscado ele sair avançando assim. Uma posição que eu tenho, par de bispo, e ele tá com os cavalos lá atrás também. Eu tenho potenciais rupturas aqui, né? Ele tava jogando muito agressivo aqui no momento que ele tinha que jogar mais pra trás, né? Aceitar a posição inferior e tomar em E4. Só que agora eu jogo F4, porque finalmente meu bispo vai abrir mais ainda agora, né? Com um ponto de G7 bem fraco, né? E o bispo, né, rasgando a diagonal aqui, a grande diagonal preta. Ele tomou, e aí torre toma. Essa posição eu achei muito legal, porque ela é muito flexível, né? Eu tenho os peões centrais que podem avançar nas duas casas aqui. Eles podem ser fraquezas também. Afinal das contas, eles estão em colunas semi-abertas, que o preto tem torres, tem a torre ou tem a dama, né? Só que por enquanto esse cavalinho E4 domina a posição aqui, né? E não tem como atacar o peão de E3, que seria uma fraqueza, né? Eu tô começando a vir com torre F1. Eu lembro que eu não calculei muito nessa posição. Eu senti que tinha uma iniciativa forte. Eu tava começando a jogar cavalo F3, abertura hatch, né? Eu sempre joguei peão dama, peão rei, posições mais teóricas, que eu conhecia com um plano mais claro, né? E aqui eu lembro que achei a posição muito legal, muito flexível, do começo ao fim, assim. E por isso eu comecei a jogar mais abertura hatch também, né? Era uma posição totalmente nova pra mim, mas achei legal, me empolguei assim, né? Sorte de principiante, talvez, né? Consegui encaixar bem a abertura hatch, uma das primeiras vezes que eu joguei. Pelo menos contra jogadores mais fortes, né? Então depois de torre F4, veio o cavalo G6, né? Poderia tomar em E4 aqui, mas pode ser no próximo lance. E aqui eu lembro que na análise que eu fiz, eu critiquei o meu lance agora, que foi torre F2. E o lance que eu recomendo era um lance difícil, na verdade, né? Eu lembro que eu entendi a ideia, depois eu até repassei um pouco antes de fazer o vídeo. Mas assim, na hora que eu jogo F4, ele tem a opção de tomar em E4, né? E estourar minha estrutura de peões, né? Então bispo E4, eu vou jogar aqui, acho que D por E4, né? Nessa posição. Não sei se tinha alguma outra coisa ali. Bispo E4. Eu tenho dama C3, é bobagem, né? Acho que eu vou tomar de D por E4 mesmo. Eu lembro que eu analisei computador aqui, tinha alguma outra coisa, eu acho, bispo E4. Que sofreu, eu não lembro. Enfim, mas D por E4 tá bom aqui. Eu quero jogar a torre de F1 e bispo C4. Quebrei minha estrutura totalmente, tô jogando com par de bispo aqui, né? Ele teria que jogar... É difícil ele limitar meus dois bispos, né? Ele precisaria de mais peões aqui nessas diagonais.
Essa posição é bem chata. Posso até colocar o bispo em D5 aqui. Posso tomar de torre, mas não parece melhor tomar de torre também, né? Nem torre G4, né? Ah, talvez dama C3 mesmo. Não sei. Enfim, não importa. Aqui, de qualquer maneira, eu já ia aceitar a posição com D por E4. Não tinha visto nada além disso. Mas ele jogou cavalo G6 primeiro, ganhando tempo na torre. E eu joguei torre F2, que foi o lance que eu lembro que eu critiquei na análise. E eu achei que ele ia tomar aqui em E4. D por E4, a mesma posição. Só que agora ele ganhou um tempo, né? Ganhou o cavalo G6. E agora ele jogaria cavalo E5 nessa posição. Estabilizando o cavalo numa casa central, né? E, bom, eu tô vendo, né, que o cavalo dele é forte. Não tava muito feliz quanto a isso. Mas achei que ainda assim eu tinha uma iniciativa boa aqui. Eu achava que torre F1 ou bispo C4, não lembro. Se bispo C4 eu lance. Porque se ele tomar... Não, ele pode tomar aqui, talvez, né? Ou torre F5 eu ia voltar isso. Eu ia voltar torre F5, exatamente. Porque a partida é muito antiga. Lembrar um pouco, aos poucos as análises. E aí ele for forçar F6. E aí sim torre de F1, né? Mas eu lembro que assim, de pretas eu ia estar feliz aqui, né? Levando uma pressão do jeito que eu tava. Mas acho que é um pouco do estilo que eu jogo, né? Ele era um jogador mais agressivo, acho que ele não queria aceitar essa posição, né? Embora a posição boa, né? Ele é um cara forte. Não era tão difícil ele entender que essa posição aqui é interessante pro preto, né? Porque, tudo bem, enfraqueceu um monte de casa branca, mas como é que eu vou aproveitar isso, né? Eu posso tomar em E5 agora. Eu lembro que eu tava de olho nisso pra não deixar essa coluna aberta em cima do peão, né? O problema é que aí o cavalo vem pra F6, né? Tipo, se eu jogar bispo E5, torre E5, trocar e dar cheque aqui, né? Cavalo F6 tá vindo e agora sim, ele tem um peão a mais praticamente na ala da dama aqui, né? Essa posição eu achei que poderia ser perigosa pro branco, né? Eu lembro que eu tinha as ideias de colocar o bispo aqui, mas é muito superficial, né? Ele começa a me dominar nas casas pretas aqui, né? Tem um monte de fraqueza. Meu bispo em D5 não faz nada de muito especial. Tudo bem, ele corta o rei, mas eu vou atacar com o quê? Com o bispo e com uma torre não dá, né? Ele vai fechar essa coluna. Se ele dominar essa, eu tô meio dominado aqui, né? Eu tô meio sem ideia aqui de brancas. Então essa posição era chata, na verdade. Por isso que eu tinha que jogar a torre F5 nessa posição. Que era uma ideia difícil pra caramba. A ideia é que, se ele tomar agora, ele não tem cavalo E5 imediatamente, né? Eu tô controlando essa casa. Agora sim, ameacei torre F1, bispo C4 e aqui acho que tá azedando pras pretas, né? Muita peça em cima e ele não consegue dominar, pelo menos o meu bispo aqui de B2, né? E, consequentemente, nem o de C4, né? Porque o cavalinho E5 fazia duas coisas, né? Ele limitava o bispo de B2 e também controlava a casa em C4 aqui. Então, torre F5 era o lance. Eu joguei torre F2 e ele deixou passar mais uma chance aqui. Então, a posição desequilibrada assim, eu saí bem em vários momentos. Acho que eu fiz essa imprecisão. De repente, eu lembro que eu fiquei com medo aqui. Acho que eu comecei a pensar que eu senti que ele podia tomar. Eu tinha medo de estragar minha estrutura, né? Mas... é como eu falei, né? Eu vou focar mais na estrutura e ele é um jogador mais de ataque, ele tá focando mais na iniciativa que ele tava me dando se ele tomasse em E4, né? Então, legal ver essa comparação de estilo sempre. Só que ele jogou dama E7. Agora eu dobrei em F1. Se ele tomar agora eu tenho torre por F7, que é destruidor, ele vai ter que entregar a dama, aí fica muito exposto o rei, né? Aí eu estaria com uma grande vantagem, então agora é tarde pra tomar em E4. Perdeu a chance. Ele jogou torre F8. E de novo, o erro dele, na verdade, nessa parte dele não tava dando bola pros meus planos, na verdade. Ele tava fazendo os dele e jogando o xadrez dele, né? Ele quer trazer outra torre pra E8, talvez. Né? De repente, tomar em E4 na hora certa. Só que agora vem cavalo G3, que é um lance muito chato agora, né? É um lance muito, muito chato. Porque eu evito, de uma vez por todas, né, esse tema de bispo por E4. Tô pulando aqui para F5, né, que é uma casa destruidora, né, o famoso cavalo do Kasparov aqui, ameaçando em G7. E também eu tô ameaçando o E4, que simplesmente limita aqui o bispo das pretas, né. Que é a ideia que eu falei lá atrás, né. E aqui é mais óbvio ainda que não tem problema nenhum jogar E4, porque enfraquece essa casa, mas o jogo tá rolando todo na lado do rei aqui, né. Não tem cavalo nenhum chegando aqui em D4. Ele jogou cavalo H4 para controlar essa casa. Opa, essa aqui. Eu joguei E4 e bispo B7. Então, posição dos sonhos aqui, o branco dominando completamente, né? A posição se abriu bastante aqui e os cavalos dele estão esquisitos, né? O H4 numa tarefa totalmente defensiva, o cavalo H7 nem se fala também, né? Eu tenho o bispo destruindo na diagonal aqui. A única coisa é que o bispo em E2 está um pouco passivo, mas todo o resto está funcionando bem, né?
ele pode sacrificar pela equipe, né? E aqui eu joguei torre F4. Tô cutucando aqui o cavalo em H4. Tenho ideias bem diretas de torre H4 e cavalo F5, sacrificando a qualidade. Depois um ataque monstruoso ali em G7, né? Tomando de bispo, de cavalo, sei lá. Ele jogou torre A, D8. Trouxe a torre pro centro, tentando bater aqui. Joguei torre H4. Dama H4. Cavalo F5. E ele jogou agora dama G5. É uma hora legal para você dar um pause no vídeo e tentar descobrir o que eu joguei aqui, né? Tem mais de uma opção boa aqui, com certeza. A posição é muito agradável pro branco. A posição ganha já pro branco, mas dá um pause aí para tentar descobrir o que eu joguei. Ou algum outro lance que ganha também serve. Seguir aqui então. Espero que você tenha dado um pause, pensado um pouquinho pelo menos, né? Então nessa posição eu poderia tomar em G7. Isso aqui parece muito, muito ruim para as pretas, né? Porque eu ameaço a torre. Já tô com qualidade a menos por um peão só e tô pegando o segundo peão. O rei vai ficar completamente exposto, né? E tem um cavalão em F5 destruindo aqui. Esse era bom, até cavalo G7 tá na cara que não é o melhor, né? Porque mesmo assim é interessante, mas é que tomar de bispo você ganha um tempo na torre, né? Mas poderia ser também. Só que aqui eu joguei H4, que eu acho que é o lance mais cruel de todos, porque eu ganho a dama basicamente, né? A dama ficou sem casa, então daria... O torre D8 foi tão infeliz que ele tirou a casa da dama até de D8, né? Mas não pode aqui, não pode aqui, não pode aqui, né? Minhas peças menores controlam, não pode tomar o peão. Se vier pra cá, levar a dupla em E7. Se vier pra cá, tem o bispo em B2. Aqui tem a torre, aqui tem o cavalo, aqui tem a dama, aqui tem todas as peças que você imagina, né? Também não pode tomar em G2 naturalmente, nem jogar dama E7, tem um cavalo ali. Então, a dama tem o quê? Umas 10 casas aqui, tô com preguiça de contar. Mas todas estão dominadas aqui, então o preto vai ter que entregar a dama aqui por uma peça. Nem sei como é que entrega por uma torre, não tem como. Vai entregar por uma peça. Posição totalmente perdida aqui para as pretas. Ele finalmente abandonou aqui o meu adversário Neik Sans da Letônia. 2-5-7-2 era o rating dele, praticamente igual ao meu na época. E essa partida durou 27 lances, né? Que é uma partida bem rápida, né? Pô, jogadores do mesmo nível, assim. É muito raro você ver uma vitória tão curta em menos de 30 lances, né? Não acontece toda hora. E o Milos, ele ganhou de pretas do meu lado meio rápido também. Ele ganhou, não sei se mais rápido que eu. Acho que foi até menos lances, mas durou um pouco mais a dele. Foi 20 e poucos lances, assim. Ele destruiu o cara de pretas. O Mendia do Rei, acho que foi. Ele ganhou rápido do cara de pretas. Que era um cara forte, assim, quase 2.500 o adversário dele. E aí a gente ganhou de 2,5 a 1,5 ainda esse match. Foi bem legal. A gente largou de 2-0, assim, né? Eu lembro que acabou, assim, rapidinho, sei lá, 2h30 de jogo, que é rápido até pra acabar a partida, né? Matches difíceis como esse. A gente tava com 2-0 já, né? Falou, agora sonho, né? Tava jogando Fier com Kovalenko, que já tinha uns 2.650, eu acho, por aí, um pouco menos. Que era um jogador bem forte. O Fier tava de pretas, mas empatou. E o Rafael de brancas perdeu pro Shirov. A partida muito difícil. O Rafael ficou um pouco pior na abertura. O Shirov apertou bem, ele ganhou um final de cavalos bem legal. Não sei se tinha mais peça, mas era um final que eu lembro que era um final de cavalos. A vitória muito boa do Shirov contra o Rafael. E a gente conseguiu ainda fazer 2,5. Foi um match bem importante a gente conseguir ter conseguido ganhar da Letônia. E essa foi a partida então que eu joguei 6 anos atrás, né, contra o Arthur Neik Sans da Letônia. Espero que vocês tenham gostado da análise. Né? Faz tempo que eu não resgatava uma partida bem antiga como essa. Deixe nos comentários aí, né? O que vocês já sabem de sempre, né? Análise, enfim, o que vocês acharam da abertura, etc. Sugestões para outras partidas sempre são bem-vindas, né? Vocês provavelmente acompanham mais as recentes, mas se vocês puderem recomendar aí, eu vou levar em conta sempre para um próximo vídeo. Lembrando que esse ano é ano de Olimpíada, né? Que nem eu já mencionei. A Olimpíada vai ser em agosto, na Rússia, né? Então, com várias situações aí com a federação, né? Um assunto que a gente vai trazer com certeza várias vezes ao longo desse ano, né? Porque vai ser bem essencial para a formação da equipe, né, brasileira, né? A opinião de muitos jogadores de ponta do Brasil, né? Vocês sabem do que eu tô falando, não vou começar a discussão agora, porque é um vídeo de análise de partidas, né? Mas enfim, né? Então, a Olimpíada desse ano, aproveitando isso também, fiz essa análise aí e não se esquece de se inscrever no canal, né? Estamos com 34 mil inscritos aqui no canal, crescendo sempre.
Deixa o like no vídeo se você curtiu a análise também, né? Se você ficou até aqui, você tá de parabéns, né? Porque a análise acabou faz uns 5 minutos já. Você podia ter ido embora, né, faz tempo já desse vídeo, mas se você ficou aqui, beleza. Como diz o HDmator ali, você é um ótimo inscrito, né? Assim que ele fala. Se você chegou até aqui, até o fim do vídeo. E é isso aí. Valeu, pessoal. Fiquem ligados sempre. Vídeos novos saindo aqui no canal. Não esquece de se inscrever e ligar as notificações também, para você receber o aviso quando tiver um vídeo novo aqui no canal, quando tiver transmissão também, geralmente de segunda à noite, 8 da noite, nosso horário sagrado, né? A live de segunda à noite, sempre no mesmo horário, toda semana, e vídeos variados que eu costumo colocar aqui no canal, conteúdo, ou eu jogando Blitz também, comentando, que é o que tem sido a maior parte dos vídeos aqui do canal. Valeu, pessoal, então, até a próxima. Fui.